A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Se você entendeu essa primeira porção, onde a gente falou sobre essa grande tribulação, que vai ser citado por Jesus em Mateus 24, que vai ser citado por Daniel no capítulo 12, verso 1, que é citado depois também lá na igreja de Tiatira, como a gente viu na aula passada, bem no meio dessa haste, onde você vê que no meio da semana está sendo citado que começa a grande tribulação. É citado também em Apocalipse 7, no texto que a gente leu, falando de uma grande multidão que está vindo da grande tribulação e que alvejou as suas vestes, que lavou no sangue do Cordeiro. Então, na aula passada, a gente fundamentou e viu que existe um período de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é descrito lá em Daniel, capítulo 12, que é um período de 42 meses, descrito nas aulas passadas, quando o anticristo vai estar pisando os santos, que é descrito também no livro do Apocalipse como o período em que Deus vai conduzir muitos para um deserto, que é um período de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou de 1260 dias, onde eles vão estar sendo provados por Deus no deserto, mas também fortalecidos e permanecerão até o tempo do arrebatamento. Então você vê que tudo isso estava tipificado e a gente falou na primeira parte desta aula no vídeo passado. Hoje eu quero gravar a parte 2 desta mesma aula sobre a grande tribulação, porém eu não quero falar sobre essa metade, porque isso eu já falei para vocês na aula passada. O que eu quero falar para vocês agora é que existem algumas admoestações da parte de Deus em relação a esse período da grande tribulação, que é o período descrito como uma grande tribulação que nunca houve e nunca mais haverá. E eu quero ler essas admoestações de uma maneira bem breve, só para enriquecer o seu entendimento sobre esse período. Então, olha os textos que eu separei para vocês. Primeiro, nesta passagem, Jesus ele vai contar uma parábola sobre um semeador que saiu para lançar a sua semente. E ele vai encontrar 4 tipos de terreno. Ele vai falar primeiro da semente que caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram, por isso não deu fruto. Vai falar da semente que caiu em um terreno pedregoso e porque não tinha raízes profundas, quando veio o sol, a planta não conseguiu crescer, ela queimou. Depois ele vai falar de um 4º tipo de terreno cheio de espinhos, e ele também vai dizer que por causa dos espinhos a semente até cresceu, mas ela morreu, ela foi sufocada pelos espinhos. E por fim ele vai falar de um terreno que era bom, e esse terreno bom, ele deu frutos, né? Ele produziu a 100, a 60, a 30. Porém, os discípulos mais tarde chegam para Jesus e perguntam: Jesus, o que isso significa? E olha só o que Jesus vai dizer. Jesus ele vai dizer assim que o primeiro terreno, ele fala do coração de pessoas aonde a semente é lançada, mas o diabo vem e rouba a semente. O diabo ele tem uma abertura, ele entra ali, ele rouba a palavra do coração dessas pessoas. Ele vai falar de um terreno espinhoso. A semente até é recebida com alegria, começa a frutificar, mas por causa das concorrências dessa vida, com a riqueza, as coisas desse mundo, as pessoas preocupadas com dinheiro, com construir casa, adquirir caro, se dedicam mais às coisas desse mundo e a palavra vai ficando em segundo lugar, ela vai sendo sufocada e vai morrendo no meio desses espinhos. E existe um terreno que ele diz, é um terreno de terra boa, né? Que recebe a palavra, frutifica, multiplica e se torna 100, 60, 30, né, por semente. Mas desses 4 terrenos, tem um em particular que eu deixei de fora e que eu quero ler para vocês, a explicação que Jesus dá dele, porque está ligado à grande tribulação. Olha só o que Jesus diz para um desses terrenos. Está falando de pessoas, de coração que recebe a palavra. É dito assim, ó: o que foi semeado em pedregais, ou seja, em terra rochosa, coração duro, coração de pedra, ele está dizendo, é o que ouve a palavra, que logo recebe com alegria, mas não tem raiz.
em si mesmo, ou seja, não tem profundidade. Antes é de pouca duração e chegando à angústia, guardem essa palavra, angústia, porque essa palavra angústia é tribulação. Lembra lá de Daniel, a grande angústia? Lembra de Mateus 24, a grande tribulação? Tá aqui, ó. Chegando a angústia, chegando a tribulação, chegando a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Você percebeu que na parábola do semeador está falando de um terreno de pessoas que recebem a palavra, mas por causa da tribulação e da perseguição por causa da palavra, essas pessoas elas se ofendem, elas voltam atrás e a palavra nos mostra que esse coração que recebeu a palavra com alegria se torna infrutífero por causa das tribulações, das angústias e perseguições por causa da palavra. Irmãos, por que eu estou citando esse texto? Porque quando chegar o período da grande tribulação, a Bíblia mostra que muitos vão ser presos, muitos vão ser mortos, vão ser provados durante esse período. Mas a Bíblia também mostra que até mesmo aqueles que Deus vai conduzir para o deserto, para um lugar onde eles serão preservados, sustentados por Deus durante esse período da grande tribulação, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, durante 1260 dias, como está lá em Apocalipse 12, quando fala da mulher indo para o deserto, você vai ver que até as pessoas que estão sendo levadas para o deserto, elas serão provadas antes de receber a provisão de Deus. Então, irmãos, preste atenção, o que está sendo dito nesse texto? Que as pessoas que não têm profundidade na palavra, e aqui eu vejo aquelas 10 virgens, que também está tipificado aqui nesse candelabro, eu tenho um vídeo lá no canal Graça e Conhecimento, que eu vou deixar aqui no curso, nos comentários para você, onde eu mostro as 10 virgens aqui tipificadas nesse candelabro, tá? Você vai ver, aqui nessa parábola do semeador, esse terreno onde a raiz não teve profundidade, onde Jesus diz que pessoas que não têm profundidade na palavra, essas pessoas, por causa da tribulação, da perseguição, da angústia que passarão no tempo da grande tribulação, o texto está mostrando que elas vão se ofender, elas vão abandonar, elas vão apostatar. Você está entendendo, irmãos? Por que eu quero mostrar esse texto e mais alguns para vocês? Porque eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que haverá uma grande tribulação. Em segundo lugar, que a Bíblia não diz em nenhum momento que a igreja não passaria por grande tribulação. Em terceiro lugar, para servir de alerta e você saber que você precisa ter profundidade na palavra. A palavra de Deus não pode, dentro do seu coração, ter que concorrer com um coração de pedra, um terreno rochoso, com os espinhos e abrolhos, e nem ter uma abertura para que Satanás venha e rouba. Você precisa entender que a palavra de Deus ela precisa frutificar, você precisa ter raízes profundas na palavra. Eu falo isso porque eu sei que aqui você está estudando, você está aprendendo, você está criando raízes profundas, mas você precisa ensinar outras pessoas para que elas ouçam essa mensagem e saibam disso. Porque eu vejo nessa parábola, nesse coração que até recebeu a palavra com alegria, mas é um coração rochoso, né, onde a palavra não tem profundidade, não cria raízes, lá na parábola das 10 virgens, aquelas 5 nécias que não tinham azeite de sobra. Azeite, eu já tenho falado para vocês, azeite que as 10 virgens carregavam, esse azeite na lamparina representa a palavra de Deus. O salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Quando você olhava para os 7 castiçais, eles tinham 7 lâmpadas semelhantes a esta, de ouro, lógico, que ficavam uma em cima de cada haste. Essas eram as lâmpadas e que estão apontando para as 10 virgens também. Então você vê que a luz não é só o azeite do Espírito Santo. Não, a luz ela fala da palavra de Deus também. Lógico que a gente sabe que está conectado ao Espírito Santo porque é ele quem nos dá a revelação da palavra, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a palavra não estiver
com profundidade, arraigada no seu coração, quando chegar a tribulação, quando chegar a angústia, quando chegar a perseguição por causa da palavra, as pessoas vão apostatar, vão se ofender pela palavra, e são esses que vão entregar os seus próprios irmãos. Lembra? Irmão se levantará contra irmão, pai contra filho, né, e tudo mais? É isso que vai acontecer. Então, a primeira dica que eu quero dizer para vocês é: saiba que vai haver uma grande tribulação e que a igreja vai passar por ela. Você vê que a grande multidão de branco que a gente falou na aula passada, essa grande multidão, ela veio da grande tribulação, porque ela passou por ela. Então você precisa entender tudo isso. E você precisa entender que na figura das virgens, você tem que ter profundidade na palavra. A palavra tem que estar enraizada em você, para que chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, isso vai acontecer de forma mais intensa na grande tribulação, você não seja um desses que vai se ofender pela palavra, vai apostatar e vai abandonar a palavra nesse período. Mas, além disso, eu quero citar outros textos que estão aqui em Mateus, citados por Paulo e tudo mais, só para a gente entender mais o que se trata desse assunto. Quando a gente lê Mateus 24, Jesus ele anuncia, a gente leu isso na aula passada, Jesus ele vai dizer assim, ó: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isto tudo é o princípio das dores. A gente já falou na aula passada, aqui no curso Escatologia Revelada, sobre o princípio das dores. Então, com certeza você já entende isso, né? Mas, olha o que Jesus diz: então sereis atribulados. Olha aqui a grande tribulação. Sereis atribulados, vos matarão. Sereis odiados por todas as nações. Veja que aqui eles não estão sendo odiados só pelo povo judeu, na época que os apóstolos sofreram perseguição. Mas aqui Jesus profeticamente estava falando da grande tribulação no tempo do fim, aonde nós seremos perseguidos por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Irmãos, perceberam aqui a parábola do semeador, onde é dito que aqueles que não têm profundidade na palavra, não têm raiz em si mesmo, eles, vindo a tribulação, vindo a perseguição por causa da palavra, eles vão apostatar, eles vão se ofender. Tá aqui, ó. Jesus disse: vindo a tribulação, muitos hão de se escandalizar, vão trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. De quase todos, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação. A gente leu essa porção na aula passada, né? Então, haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve e não haverá jamais. E ele vai dizer, então, pulando os versículos logo em seguida, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, e estes os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Perceberam aqui o que eu estava falando para vocês na aula passada? O que eu falei na aula passada? Que quando você olha para a última semana de Daniel, que estava tipificada nas 7 igrejas, que a partir da metade da semana você tem ali em Tiatira sendo demonstrado que começa a grande tribulação, expliquei isso na aula passada, você vê que a segunda metade, ou seja, os últimos 3 anos e meio, vão ser chamados de a grande tribulação. E Jesus está dizendo que depois dessa grande tribulação é que a gente vai ver sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas vai dizer, quando vocês virem essas coisas acontecendo, ergam a cabeça de vocês para o céu, porque está próximo a redenção de vocês. Está sendo dito lá em Apocalipse 7 que
depois dessa grande tribulação, João viu uma grande multidão de branco. Quem são estes e de onde vieram? Vieram dessa grande tribulação. Perceberam que é o mesmo que Jesus está dizendo aqui? Que depois da grande tribulação, ele vem sobre as nuvens e ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos? O que é isso? É a ressurreição dos mortos e arrebatamento. Né? Muitas pessoas chegam a dizer que aqui em Mateus 24 não aparece ressurreição e arrebatamento. Grande equívoco. Porque quando Mateus cita aqui, porque neste tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá, ele citou Daniel 12, verso 1. Se você ler Daniel 12, verso 2, você tem o quê? Ressurreição dos mortos acontecendo, ou depois da grande tribulação. Então veja que Jesus está citando um texto que vai mencionar a ressurreição depois da grande tribulação. E aqui, quando Jesus diz que ele vai reunir os escolhidos de uma outra extremidade dos céus, ele está inferindo nesse texto que os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados, estão sendo recolhidos para ser transladados e se encontrar com ele, que está sobre as nuvens. Olha aqui, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Entenderam? Então, é um grande erro as pessoas dizerem que a gente já está vivendo a tribulação, que essa grande tribulação ela é um período que haveria sempre. Não é isso que o texto diz. E é um grande erro a gente dizer que a igreja não estará aqui também, porque todos os textos mostram a igreja presente na grande tribulação. Porém, irmãos, olha só mais alguns textos que eu separei para vocês, só para vocês meditarem, e esses textos que eu vou mostrar agora são muito preciosos. Quando a gente lê Atos, aqui nós temos uma tipologia bíblica, uma figura de linguagem, tá? Atos dos Apóstolos vai dizer assim, ele está falando do período que José foi para o Egito e veio aquele período de 7 anos de fome. Olha o número 7, apontando para a última semana de Daniel no livro do Apocalipse. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. E lhes deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome. Quanto tempo é essa fome? Aqui não aparece, mas você vai lá para o livro de Gênesis, você vai ver que são 7 anos. Sobreveio então uma grande fome sobre todo o Egito e Canaã, e grande tribulação. Perceberam que a grande tribulação que está sendo falado no tempo do fim, no período ali da última semana de Daniel, embora a grande tribulação seja os últimos 3 anos e meio, eles estavam tipificados lá em José naqueles 7 anos de fome? Por que 7 anos de fome? Porque quem não colocar a marca da besta não vai conseguir comprar e vender. Então é dito assim, e todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, olha que revelação linda que eu vou compartilhar com vocês. E na segunda vez, deu-se José a conhecer aos seus irmãos e a sua linhagem, e tornou manifesta a Faraó. Então, irmãos, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando você lê o Êxodo, você tem 2 faraós. Você tem o faraó dos dias de José, que ele acolheu o povo de Deus, e você tem outro faraó dos dias de Moisés, que é um faraó que perseguiu e oprimiu o povo de Deus. O faraó dos dias de José era de uma dinastia. Ele é uma figura de Deus, e José é uma figura de Cristo. Quando você vai para os dias de Moisés, o faraó dos dias de Moisés é outra dinastia e ele é uma figura de Satanás, o dragão, como é dito lá em Ezequiel, né? O dragão do mar. Esse faraó é uma figura de Satanás e até mesmo do anticristo. E você vai ver que Moisés é uma figura das 2 testemunhas, Moisés e Arão. Então você não pode misturar essas 2 figuras, mas eu vou citar para vocês. Vamos falar primeiro do faraó dos dias de José? O faraó dos dias de José é uma figura de Deus e José é uma figura de Cristo. Você vai ver que ele não foi conhecido pelos seus irmãos na primeira vinda, mas na segunda vinda ele se deu a conhecer aos seus irmãos e ainda revelou a sua linhagem ao faraó, uma figura de Deus. É o que vai acontecer com muitos do povo judeu. Eles não conheceram Jesus na sua primeira vinda, mas vão conhecer na sua segunda vinda.
Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o período de grande fome, que foi aquele período de 7 anos, ele vai ser chamado aqui em Atos pelo autor, que é Lucas, de uma grande tribulação. E nessa grande tribulação, que foi aqueles 7 anos de fome, você vai ver que o povo não tinha o que comer, então o próprio José é quem vai sustentar o seu povo. Ou seja, o que está sendo mostrado, que nós vamos passar por uma tribulação no tempo do fim, mas nessa grande tribulação nós vamos ser sustentados por Jesus também, tá? Mas, a despeito dessas duas figuras dos dois faraós, eu quero aproveitar o ensejo, embora não separei texto, para dizer que quando a gente olha para o faraó dos dias de Moisés, ele também é uma figura, só que não de Deus, e sim de Satanás, até mesmo do anticristo, que vai começar a perseguir o povo de Deus quando esse estiver fugindo para o Egito, tá? Então, lá nessa figura, nós vamos ver a ira do faraó caindo sobre o povo de Deus. Só que lembrem, lá em Moisés, enquanto Deus mandava as pragas, que vão aparecer no Apocalipse também, as mesmas pragas, você vê que Deus mandava a sua ira, as suas pragas sobre os egípcios, não sobre a igreja, sobre a assembleia, sobre a congregação do deserto que estava lá em Gósen, né? Pelo contrário, Deus fazia distinção entre os egípcios e a igreja dele lá no Egito. Assim vai acontecer no tempo do fim. A ira de Deus, as trombetas, as taças, na grande tribulação, elas estão caindo sobre os ímpios, sobre a besta e o seu exército. Mas você vai ver que sobre a igreja do Senhor, eles serão poupados, assim como aqueles que não saíram do Egito até terminar todas as pragas, mas eles foram preservados dentro do Egito. Da mesma forma vai ser a igreja. Deus não vai tirar, Deus não vai arrebatar secretamente, Deus vai preservar dentro da tribulação. Tá? E é dessa forma que se cumpre o que é dito lá nos profetas, que Deus vai fazer novamente a distinção entre o santo e o profano, entre os que servem a Deus e os que não servem, lá dentro da grande tribulação. Entenderam? Tá? Mas são duas histórias diferentes. Quando a gente lê em Romanos 8, Paulo, ele está falando de tribulação também. Mas preste atenção como Paulo, ele está escrevendo para a igreja em Roma e ele está falando das tribulações que eles passavam. Mas profeticamente, movido pelo Espírito Santo, Paulo está deixando aqui uma mensagem para aqueles do tempo do fim que hão de passar pela grande tribulação. Preste atenção nessa porção. Paulo escreve aos Romanos dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Olha aqui a grande tribulação. Será a angústia? Será a perseguição? Lembra que na tribulação nós seremos perseguidos pela besta? Será a fome ou a nudez? Lembra que na grande tribulação, por causa da marca da besta, muitos vão ser privados de alimento, de comprar roupas, de ter uma casa para morar, ou seja, vão passar necessidades. Vão passar fome, vão passar nudez, até que aprendam pela fé a ser providos por Deus, né? Então, vai haver fome, vai haver nudez, inclusive a própria parábola que Jesus conta em Mateus 25, 26, onde ele fala das nações, ele vai dizer assim que naqueles dias, Jesus vai dizer, olha, entrem benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. E eles vão dizer, quando eu fiz isso para vocês? E aí Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a esses meus pequeninos que passavam pela grande tribulação, irmãos. Tá? Quem eram os pequeninos? Aqueles que estavam durante a grande tribulação e não podiam comprar e nem vender por causa da marca da besta. Então, Paulo está escrevendo assim, ó, inspirado pelo Espírito Santo, deixando uma mensagem profética para a igreja do tempo do fim, da grande tribulação. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Lembra da espada? A Bíblia diz, lá em Daniel e lá no livro do Apocalipse, que nos últimos dias muitos serão mortos a espadas, decapitados. Né? Serão perseguidos e mortos. Aquele que tiver que ser perseguido e preso será preso, aquele que tiver que ser morto a espada será morto. E ele diz, assim é que darão testemunho da sua fidelidade. Veja que Paulo estava profetizando tudo isso aqui
né? Ele estava dizendo, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem nos separará do amor de Deus? Então é dito, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Preste atenção, quando Cristo veio, cumpriu-se Isaías 53, como ovelha muda foi levado a matadouro por amor de nós. Mas você vê que assim como Cristo passou por tribulação, foi levado como ovelha, a Bíblia está mostrando que os que são de Cristo, os que são igreja do Senhor, os santos, também passarão por tribulação e serão como ovelhas no matadouro. Mas a promessa que a gente leu em uma das 7 igrejas na aula passada foi: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz, eu estive morto e ressuscitei. E se você chegar ao extremo de ser morto, ele diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Promessa de ressurreição. Então veja que em todo o tempo, Deus estava anunciando tudo isso. Que nós vamos passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada. Ele diz, vamos ser como ovelhas entregues ao matadouro, mas ele diz, se formos fiéis, nós vamos ressuscitar, porque nem mesmo a morte ou o inferno vai nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo vai dizer a seguir, olha só. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Apocalipse vai dizer, e eles saberão que eu vos amei, né? E é dito, porque estou certo de que nem a morte... Tá? Nem a morte, irmão, nem que a pessoa mora de fome porque não consegue comprar ou vender por causa da marca da besta, nem mesmo aqueles que forem presos ou que forem mortos à espada, nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Olha aqui a besta e aqueles que agem por trás da besta, os espíritos de Irãs, os demônios, os gafanhotos, nem os principados, nem coisas presentes e nem futuras, nem as potestades, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus por tudo isso. Você percebe como está sendo tratado por meio de Paulo, de uma forma profética, como Deus estava falando do período da grande tribulação? Dizendo que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nudez, perigo ou espada, nem mesmo o extremo da morte pode nos separar do amor de Deus. Isso para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Então, veja que profeticamente existem muitos textos que estão nos preparando, mas em todos eles a ênfase é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que tinham profundidade e raiz em si mesmo na palavra de Deus, aqueles que tinham as suas lamparinas com azeite para permanecer nesse período que vai ser de grande tribulação, que haverá escassez, que haverá fome, que haverá perseguição. Outro texto que eu quero ler com vocês, e aqui a gente está chegando no final, é 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, tá? E você vai entender porque essa mensagem é maravilhosa. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior, parte de fora, a parte exterior, se esteja consumindo, o interior, a parte de dentro, interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulação... Por que Paulo fala de momentânea, irmãos? Paulo aqui não está falando da grande tribulação, mas profeticamente esse texto está apontando para a grande tribulação. Por que momentânea? Porque o período da grande tribulação ele está tipificado nesses 7 anos, onde a ênfase é nos últimos 3 anos e meio. Onde você vai ver que ela é momentânea, é aquele período, não é uma tribulação que vai durar para sempre. Então é dito assim, ó, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós, para cada vez mais abundante, um eterno peso de glória. Irmãos, gravem isso, a tribulação produz um eterno peso de glória. As pessoas que passarem pela grande tribulação, assim como muitos outros foram atribulados no passado, muitos são atribulados hoje no presente, aqueles que passarem pela grande tribulação e forem fiéis, quer seja na morte ou na perseverança até o fim, até a vinda de Cristo, eles receberão um eterno peso de glória.
Entenderam? Olha o que Jesus está falando para nós. Se essa passagem não fortaleceu o seu coração, irmãos, eu não sei o que ler para vocês na Bíblia para fortalecer o coração de vocês. Saibam de uma coisa, a gente vai passar por tribulação. Quem estiver presente na geração que verá a vinda de Cristo, e eu acredito que pode ser a nossa, saiba, irmãos, a igreja passará pela grande tribulação. Mas Deus está dizendo por meio de Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus e que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, você talvez não entenda isso, mas eu vou explicar para vocês no próximo slide. Mas ele está dizendo, mesmo que o exterior seja corrompido, mesmo que o nosso corpo seja destruído, Jesus diz, saiba de uma coisa, não tenha medo daquele que pode destruir o corpo, e sim daquele que depois de destruir o corpo pode lançar lá no fogo do inferno, né? Lá no lago de fogo. Então, entendeu? Então, só para você entender, eu vou usar uma coisa para mostrar esse texto. O que é o homem exterior e o que é o interior? Lá no livro do Apocalipse, quando a gente começar a estudar no módulo sobre o Apocalipse, aqui no curso Escatologia Revelada, eu quero mostrar para vocês como o tabernáculo dado a Moisés, ele é uma figura que aponta para o primeiro, segundo, terceiro céu, como ele está conectado lá com o quinto selo e os mortos debaixo do altar e muitas profecias, como você vai ver lá no Santo dos Santos, que era quadrado, né? Era 10 por 10 por 10, você via ali, ele era quadrangular também, você tem uma tipificação da Nova Jerusalém e muita coisa que eu vou mostrar para vocês. Porque tudo isso aparece no livro do Apocalipse. Lembra que quando o céu se abre no toque da sétima trombeta é visto a Arca da Aliança? É um símbolo do trono de Deus. Você vê que João é arrebatado em espírito ao céu e ele vê 7 igrejas, que são 7 castiçais, mas depois ele é levado, ele vê uma porta aberta e ele diz, sobe para cá, e ele sobe mais alto ainda e ele vê o trono de Deus. Você está vendo aqui o primeiro, segundo, terceiro céu, quando ele estava na ilha de Patmos, quando ele sobe ao céu e quando ele vê uma porta aberta e ele ouve uma voz dizendo, sobe para cá, sobe mais um pouco, né? Então você vai ver o livro do Apocalipse aqui. Mas o tabernáculo de Moisés ele não é uma figura só do céu. Ele aponta também para nós, porque a Bíblia vai dizer que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então, quando Paulo ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele se renova, ele estava mostrando o tabernáculo de Moisés. Ele estava dizendo, ainda que essa parte de fora seja destruída, a parte de dentro ela está sendo renovada e preservada pelo Senhor. Né? Entenderam a expressão do que Paulo estava explicando aqui? Porque você precisa lembrar que o tabernáculo de Moisés ele era uma figura cuja realidade está apontando para nós, que somos o templo do Espírito Santo na nova aliança. Você vê que o átrio exterior, a parte de fora, ela vai ser chamada de nosso corpo, ela aponta para o nosso corpo, a parte de fora, a parte que pode ser destruída. Inclusive, ela vai ser destruída. Está lá em Apocalipse 11, verso 1 e 2. Apocalipse 11 é dito, mede o altar e aqueles que nele adoram, mas deixa de fora a parte de fora, o átrio exterior, porque ele vai ser pisado durante 42 meses. Você vai para Daniel, você vai ver que a besta está pisando quem? Os santos, ou seja, é o átrio exterior, a parte de fora. Mas ele não consegue fazer nada na parte de dentro. E aí você vai ver que a parte de dentro era aquela parte coberta no tabernáculo de Moisés, que era, por sua vez, dividido no lugar santo e o santíssimo, que quando a gente olha para o homem, aponta para alma e espírito. Né? Então você vê que a parte exterior é a parte que se corrompe, é a parte que durante a grande tribulação vai ser pisada, conforme está lá em Apocalipse 11, verso 1 e 2. Mas a parte interior, essa está sendo preservada para a vinda de Cristo. Eu quero citar aqui o último texto, provavelmente acho que esse é o último texto, só para você ter mais uma aplicação, e com isso a gente encerra a aula. 2 Tessalonicenses 1,4, lembra que 1 Tessalonicenses é falado sobre o arrebatamento da igreja, e quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai falar que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes seja manifesto o anticristo, sem que a igreja antes passe por tribulação. Então, no capítulo 1, ele fala dessa tribulação. E o que vai acontecer depois que a tribulação passar? Preste atenção nesse texto. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando.
Preste atenção que aqui Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica estava passando por tribulações e Paulo se contentava em ver a fé deles em meio a essas perseguições e tribulações. Mas Paulo vai usar aquele momento de tribulação que eles estavam passando para falar da grande tribulação e da vinda de Cristo. Então presta atenção agora. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Tá? Então, até aqui ele falou com os tessalonicenses. Agora, Paulo vai pegar aquela situação e vai falar da grande tribulação do tempo do fim. Preste atenção. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto acontecerá quando? Irmãos, quando que nós vamos receber alívio da tribulação? Preste atenção. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Olha só que lindo! O que está sendo dito é que no mundo nós teremos aflições. Que Jesus passou por tribulação, nós também passaremos, porque não somos maior que o nosso Senhor. Mas o que está sendo dito é que quando Jesus voltar, ele vai retribuir com tribulação aqueles que estão nos atribulando. E a nós, ele vai dar alívio e descanso. Quando? Quando ele se manifestar nas nuvens com seus anjos poderosos. Então ele vai fazer o que nós lemos lá em Mateus 24, vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos. Os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados. Se encontramos com eles nas nuvens, vamos ser revestidos de vestes brancas, vamos cantar um louvor diante do trono e diante do Cordeiro, vamos receber o nosso cavalinho, olha, ó, para descer como um grande e poderoso exército para atribular e trazer o juízo de Deus sobre as nações ímpias que até então, debaixo do comando do anticristo, o chifre pequeno, estavam perseguindo e oprimindo os santos do Senhor. E a Bíblia diz que o reino ele vai ser dado ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e lá em Daniel é dito que o reino nesse tempo é tirado do chifre pequeno e entregue aos santos do Senhor que reinarão com ele num domínio eterno, um reino eterno que não terá fim. Você está entendendo o que está sendo dito em todos os textos que a gente está lendo? Olha só que lindo esse texto. Ele diz assim, ó, quando que vamos receber o livramento? Acontecerá quando o Senhor for revelado no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Por que em meio a chamas de fogo? Porque lá em Pedro é dito que quando o Senhor voltar, os céus se desfarão pelo fogo e a terra será desnudada pelo fogo. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Entende? Vai haver uma destruição. Assim como o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, o mundo que agora existe, ele vai ser destruído pelo fogo. Quando? Na vinda de Cristo. Quando ele vier para nos livrar da grande tribulação e retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam. É isso que Paulo estava ensinando aquele povo que passava por tribulações. Né? Que era necessário que eles mostrassem, que eles suportassem isso para serem considerados dignos do reino de Deus enquanto passavam por esses sofrimentos, assim como o nosso mestre Jesus passou. Por fim, olha o que é dito aqui, ó. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedeceram o evangelho do nosso Senhor Jesus. E eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e a majestade do seu poder. O que é isso? Lago de fogo. E isso acontecerá no dia, olha quando acontecerá, no dia em que ele vier para ser glorificado entre os seus santos. Qual é o dia que ele vem para ser glorificado entre os seus santos? Está lá em Apocalipse 7, a grande multidão louvando a Deus depois da grande tribulação. Está lá em Apocalipse 19, a grande multidão diante do Senhor, recebendo vestes brancas para se apresentar diante do Senhor como uma noiva e voltando com ele montada em cavalos brancos. Isso vai acontecer, isso que ele estava falando aos Tessalonicenses de ser livre das tribulações, inclusive da grande tribulação, vai acontecer quando Jesus vier após a grande tribulação. Então saiba de uma coisa, irmãos, essa segunda aula que eu gravei,
eu gravei não para falar da grande tribulação, porque isso a gente tratou na primeira parte. Mas essa parte 2 eu gravei para mostrar alguns textos que eles servem, em primeiro lugar, para mostrar que a igreja passará pela grande tribulação, mas também para fortalecer você e dizer que nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode te separar do amor de Deus se você permanecer firme no Senhor até o fim. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Tá? As pessoas vão ser provadas na grande tribulação? Vão. Vão ser provadas no deserto? Vão, irmãos, para que elas conheçam e saibam o que está no seu coração. Mas a Bíblia diz assim, quando vocês forem para o deserto, não endureçais o coração como foi no dia da provação, não entristeçam o Espírito Santo como foi lá no deserto. Por quê? Porque são essas pessoas que não entristecerem o Espírito Santo, que não prevaricarem, que não tentarem a Deus, mas que confiarem no Senhor, são esses que no final da tribulação vão ver Cristo vindo sobre as nuvens. Irmãos, eu quero encerrar a aula por aqui dizendo que vai haver uma grande tribulação, tá? Que muitas vezes essa tribulação ela é chamada nos 7 anos, como foi os 7 anos de fome lá de José. São 7 anos, mas que na metade final ela vai ser chamada de grande tribulação, porque é o período que o anticristo vai estar perseguindo os santos, vai estar pisando esse átrio exterior, ele vai estar perseguindo a igreja, aonde muitos vão fugir para o deserto, quem sabe vão passar privações, vão sair do sistema, mas que também, em meio a muitas privações, vão receber um caminho no deserto, vão ver as fontes jorando no deserto, vão ver os milagres de Deus, porque Deus vai fazer muito milagre no deserto depois de ter tratado o coração desse povo. Então, irmãos, eu digo para vocês, é um período de grande tribulação. A gente não pode romantizar e dizer, não, você vai passar, é tranquilo. Não, vai passar quem estiver firmado no Senhor, quem estiver com a palavra de Deus enraizada profundamente no seu coração. Quem tiver a lamparina acesa, quem tiver óleo, porque naquele tempo não vai ter para onde você correr para comprar. Gravem isso. Você precisa se encher agora, porque naquele tempo a Bíblia diz que vai haver fome e sede da palavra, mas eles vão correr de um lado para o outro, de um mar ao outro e não vão encontrar. Então, o que eu quero dizer para vocês que a hora de acender as suas candeias, manter a sua lamparina cheia de óleo, criar profundidades e raiz na palavra, é agora, tá bom? Porque na grande tribulação você vai viver daquilo que você já tem hoje. Certo, irmãos? Então, espero que você tenha entendido essa aula, tenha gostado. Essa aula, provavelmente, eu vou liberar também lá no canal Graça e Conhecimento, gratuitamente. Existem algumas aulas aqui do curso que eu tô liberando lá para o pessoal conhecer, porque o meu negócio aqui não é comércio da palavra. Tudo que eu acho muito importante eu libero lá também. E na próxima aula, aqui no curso Escatologia Revelada, a gente vai continuar essa sequência de diversas aulas, porque, como eu disse, tem mais de 30 eventos, tá? Que a gente ainda vai estudar pela frente, tá bom? Então, um abração e até a próxima aula.